Olá, mais uma receita em 5 minutos. Desta vez vou-vos trazer uma receita feita com borrego. Borrego comprado embalado, já em vácuo, como vocês quiserem, pedido no talho, como vocês quiserem. Tenho uma frigideira, neste caso uma wok, onde eu vou fazer o salteado para fazer uma espécie de hummus aqui, um pouco adaptada a esta receita. Tenho grelha já com a pedra vulcânica que está muito quente, por isso já está aqui a aquecer há cerca de 10 minutos, para depois termos então um bom grelhado que é fundamental para isto. Aqui esta água vai servir para eu fazer uma espécie de um caldo para eu depois umedecer o meu hummus para o tornar um pouco mais fino. Por isso vou começar por pôr nesta água que já tem um bocadinho de sal, os cogumelos. Estes cogumelos são cogumelos congelados. Depois na descrição eu coloco a referência dos cogumelos. Vou deixar cozer no fundo para fazer caldo. O que é que eu vou pôr também? Como eu vou precisar de ter coentros na receita do hummus que vou fazer, eu vou colocar aqui os talos de coentros. Aqui nesta grelha eu vou colocar então o borrego. O borrego acaba por ser uma carne que não deve ser muito passada, deve ser suavemente mal passada, ou seja, ela não fica em sangue, mas não deve ficar muito passada, senão torna-se sabor muito forte. Este sal é um sal adaptado para carne de borrego. Vou colocar sal por cima, voltar a carne e colocar sal do outro lado. Se vocês quiserem deixar ficar esta carne a temperar durante 10, 15, 20 minutos, podem. Mais do que isso também não convém, porque o sal acaba por castigar um pouco a carne e depois acaba por ser um bocadinho forte demais e a carne pode, neste caso não deixa, mas pode deixar de saber tanto o borrego e passar a ter um sabor mais forte ao tempero, não é esse o objetivo, está bem? Por isso, eu não vou esperar muito tempo esta receita. Aqui eu já tenho a frigideira que eu já estive a aquecer. Mais uma vez eu vou ensinar a dança da água. Por isso a dança da água é quando eu coloco a água numa frigideira e a frigideira simplesmente transforma esta água numa gotícula. Ela não fervilha, ela não ferve a água que lá está, ela não a vai evaporar. Por isso vamos esperar que ela aqueça um pouco mais para que depois possa resultar naquilo que eu pretendo, que é ter uma receita com a frigideira, feita na frigideira, bem quente, está bem? Aqui eu vou aguardar que isto levante fervura. Quando levantar fervura, no fundo o caldo está concretizado. Eu depois vou aproveitar os cogumelos também para o hummus, mas não vou fazer o hummus e o cogumelo ao mesmo tempo, ou seja, vou fazer o hummus com o grande bico e depois sim vou juntar os cogumelos que serão também salteados antes de eu saltear o grão para depois fazer o que eu pretendo fazer com o grande bico, que é o acompanhamento desta carne. Vou colocar mais um pouquinho de água. Estão a ver que ela agora já ferve de maneira diferente, por isso quanto mais quente estiver, melhor será para eu saltear os meus vegetais. Eu não quero que isto ferva a água, mas simplesmente que depois solte essas gotículas para depois ter uma temperatura adequada para fazer o salteado, está bem? Como eu tenho a grelha muito quente, eu até podia colocar o tacho aqui e fazer isto. Se vocês em casa não tiverem uma grelha assim tão forte, é conveniente que vocês utilizem um grelhador. Deixem aquecer muito bem o grelhador. Podem fazer o teste da água de forma a que vocês sintam que o grelhador também estará na temperatura adequada para vocês colocarem a carne. Isso é muito importante que vocês façam e que vocês sintam que o grelhador vai estar à temperatura adequada para colocar a carne. É muito importante, está bem? Mais uma vez, a água. Agora sim, já forma uma gotícula. Esta gotícula não desaparece, anda aqui a passear de um lado para o outro. Tenho a frigideira então aquecida, neste caso a wok, e vou manter quente deste lado. Aqui deste lado, como já passaram uns minutinhos, eu vou colocar o meu borrego a grelhar. Ele não vai grelhar durante muito tempo. E ele aqui, vocês podem fazer um cálculo de altura carne versus tempo. Se vocês tiverem uma grelha bastante forte, vocês podem dar aproximadamente 1 minuto por cada centímetro. Por isso eu tenho aqui alguns pedaços que têm 2 centímetros de altura. E isso faz pensar que eu provavelmente terei que deixar mais tempo aqueles que estão mais grossinhos, menos tempo aqueles que estão mais fininhos. Eu tenho 6 pedaços, isto dará para uma receita para 2 pessoas, por isso, mas será adaptado à vossa necessidade, se vocês quiserem comer tudo, como eu vou fazer esta receita para 2 pessoas, e será esse o objetivo, que vocês depois multipliquem isto pelo número de pessoas que quiserem, e no fundo é só multiplicar os ingredientes, está bem? Vou trocar, vou passar este para a frente, este para trás. E o que é que eu vou fazer aqui? Como eu já tenho os cogumelos praticamente prontos e já libertaram o sabor que eu pretendia na minha base, eu vou começar a fazer então
a preparação para o meu para o salteado dos cogumelos, para depois juntar mais tarde o grande bico. Vou colocar aqui o alho, vou esmagar o alho não diretamente para a frigideira, mas sim para fora, de forma a que este alho possa entrar na frigideira quando eu tiver o azeite. Porque se eu colocar este alho na frigideira, ainda com a frigideira fria, ou neste caso até já está quente, o alho cola imediatamente, está bem? Por isso vamos então controlar esta parte do alho e do calor. Vou virar já o meu borrego, estão a ver que ele já está pronto, deste lado obviamente. Deste lado agora eu vou colocar a grelhar mais X minutos, por isso eu tenho aproximadamente 3 minutos de confecção para esta carne, não mais que isso, está bem? A gordura incendeia um pouco, por isso quando vocês fazem isto num grelhador, provavelmente não vão ter isto, não irá acontecer, está bem? Por isso, imediatamente ao azeite, vou pôr aqui aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite, coloco o alho, e imediatamente ao alho, assim que este começar a ganhar cor, eu junto os cogumelos. Atenção que os cogumelos estão úmidos, podem estar aqui um bocadinho. Eu gosto dos talos dos coentros, por isso estou a deixar ir, mas vocês depois, se não gostarem, podem tirar, está bem? Não tem problema absolutamente nenhum. Aqui o objetivo é que este refogado, no fundo, interrompa a confecção, faça o efeito que eu pretendo nos meus cogumelos, que é para dar-lhe este sabor, e agora já os vou retirar, está bem? Este caldo pode continuar a ferver e até pode continuar a ferver aqui ao lado. Vou retirar então os cogumelos, deixar ficar os resíduos de alho, deixar ficar tudo aquilo que eu não vou usar, mas que vou aproveitar para saltear o grande bico. Agora entra o grande bico, pode entrar o grande bico com um pouco local da cozedura e agora é deixar saltear para que depois resulte numa preparação agradável e com sabor. Ele já tem sal, por isso não vou preocupar em pôr sal. Verifiquem de novo a vossa carne. Se a vossa carne já estiver com esta tonalidade, eu acho que vocês não precisam dar mais do que esta tonalidade à vossa carne para vocês terem uma carne saborosa. Estão a ver, estes pedaços mais pequenos já estão prontos, por isso eu não vou perder muito tempo com estes pedacinhos, vou pô-los aqui um pouco mais ao fundo. Os mais grossos vou deixá-los passar mais um bocadinho. Também não gosto desta carne crua, obviamente. Estes finos já saem. Imaginem que vocês faziam um prato para 2 pessoas, em que uma gostava do prato com a carne mal passada, já podiam tirar, e a que estava bem passada deixavam um pouco mais os pequenininhos, ou seja, os mais fininhos, e estaria pronto na mesma. Mas já está. Já vou desligar o grelhador, vou continuar a saltear aqui o meu grão e vou preparar aquilo que eu preciso para o meu grande bico para fazer o hummus, que é a utilização da hortelã e dos coentros. Misturo os dois em simultâneo. Pico bem picadinho. E vou adicionar ao hummus, ao grande bico. O que vai acontecer é que estes sabores vão se dissipar e vão se misturar aqui com o grão, que vai fazer uma combinação boa. Se vocês não apreciarem hortelã, por favor não usem hortelã, porque depois a hortelã marca muito a presença e depois podem não gostar do prato, está bem? O carvão, que não existe aqui, é lava vulcânica, ou seja, pedra vulcânica, aquece de tal forma que isto atinge aproximadamente 500 graus. Significa que mesmo depois desligado, isto confecciona durante muito tempo. Por isso, se vocês quisessem fazer agora aqui alguma coisa, poderiam fazer sempre e guardando este calorzinho para essas preparações, que seria um calor gratuito, não é? O grão, como está cozido e já absorveu os sabores todos, quando entrou em contato com o azeite e o alho, que já estava com o sabor também vindo dos cogumelos e dos talos dos coentros, ele está praticamente pronto, está bem? Então vou utilizar um copo, onde eu neste copo vou colocar o grão com aquele líquido, depois vou picar os cogumelos para juntar ao hummus depois de pronto, e se eu precisar de caldo, que foi esse o objetivo, para tornar o meu hummus um pouco mais fino, eu vou usar o caldo proveniente dos cogumelos que cozinharam durante 2 minutos com os talos de coentros.
E essa água sim, essa já tinha um bocadinho de sal. Vou então tirar o grande bico. O caldo, ou esta calda que está aqui no fundo, eu vou deixar ficar. E vou colocar a calda aos poucos, primeiro esta que está na frigideira, no wok, e depois então a outra calda proveniente dos cogumelos, para depois termos o sabor bem definido e ao gosto, está bem? Pois este caldo que está aqui continua a ferver, vai apurar. Aqui eu vou esmagar. E quando eu sentir necessidade de colocar um bocadinho de caldo para tornar esta mistura mais fácil de fazer, eu vou então adicionar um pouco de caldo de cada vez, está bem? Então um bocadinho, aproximadamente uma colher de sopa de cada vez, 1 a 2 colheres, né? E vamos então continuar a amassar de forma a conseguir fazer um puré com este grande bico. O que é que o grande bico já tem então? Já tem o sabor do alho, do azeite, dos coentros, dos cogumelos, ou seja, já passou por aqui muita coisa, não é? Vou aproveitar para limpar um pouco, para conseguir que isto fique mais lisinho. Se quiserem este puré, no fundo este hummus, um pouco mais grosseiro, podem até fazer com um esmagador de batata, que também fica bem, ou seja, é como se fosse uma esmagada, mas neste caso de grande bico, está bem? Agora sim, vou juntar um pouco deste caldo, também 2 colheres de sopa, vou continuar a triturar. Juntar só mais um pouco deste, que agora já está intenso e reduzido. Só, mais não. Ou então neste prato, nesta lousa preta, que eu gosto de empratar em lousa preta, eu vou colocar na base o meu grande bico. Vou fazer um empratamento para 2 pessoas, está bem? Grande bico por baixo, transformado em hummus. Nesta cavidade eu vou colocar a carne, que são as costelinhas de borrego, que passaram num ápice, é muito rápido. Notem que também enquanto elas estão a repousar, e no entanto estão aqui um pouco afastadas do calor mais intenso, mas estão no calor, elas vão acabar por passar, ou seja, as costelinhas mais grossas vão acabar por ficar no ponto que nós queremos, está bem? Vou colocar então as costelinhas por cima. Podem procurar ter o osso sempre ao mesmo lado, para dar um pouco de apresentação um pouco mais diferente do que estar tudo a monte. E agora deste lado eu vou colocar os cogumelos. Vou então escorrer estes cogumelos. Conforme eu vos disse, como eu gosto dos talos de coentros, eu posso fazer isto com os talos de coentro. Neste caso, como eu vou fazer e vou fotografar este prato, é melhor eu tirar, porque depois vão aparecer coisas verdes no caminho e pode ser um motivo de pergunta e de interpretação ou má interpretação da receita. Por isso vamos tirar e eu depois vou comê-los sim, picá-los, grosseiramente picados, não precisam de estar a picar os coentros para fazer uma pasta, por isso é mesmo só dar uma traçadela nos cogumelos, de forma que eles fiquem um pouco mais desfeitos, colocá-los neste montinho e agora o que eu vou fazer é colocar os coentros e agora vou polvilhar tudo com pó colorau, páprica, pimentão doce. No fundo, será aquilo que vocês gostam de comer, está bem? Este colorau é fumado. Vou colocar um bocadinho, assim por cima. Vou colocar o restante molho do meu grão.
que reduziu. E agora um fio de azeite, só para dar brilho e sabor também, não é? Já está. O que é que vocês acham? Foi muito rápido, mas quem vai comer isto sou eu. Por isso, acaba por ser uma receita fácil, uma receita feita em muito pouco tempo. Apesar de eu chamar esta receita de 5 minutos, já viram que não demora bem uns 5 minutos, não é? Mas é uma receita que vocês podem fazer no dia-a-dia. Vocês, se não tiverem grande bico cozido para vocês, podem aproveitar grande bico de compra, frasco ou lata. Eu tenho preferência pela lata, mas vocês usem o que quiserem. Não esqueçam também que esse grande bico que é cozido já tem sal. Como tal, vocês não precisam de sal nesta preparação. Os cogumelos podem ser substituídos por outra coisa que vocês gostem. No entanto, se vocês usarem cogumelos secos, podem também hidratar os cogumelos na água e quando eles hidratarem começar a ferver. Esta água que falta, este sabor que aqui tem, será aproveitado para outra coisa. Nunca desperdicem isto, porque isto acaba por ser sempre sabores bons que nós vamos ter e vamos aproveitar para outras receitas. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Obrigado.